Olá, eu sou Matheus Faria, consultor logístico da Kensis, e hoje eu vou fazer um guia para vocês sobre logística, sobre os sistemas, sobre as siglas, o que significa cada coisa, para você entender de uma vez por todas como que a logística funciona hoje. Você que está em casa já deve saber que a logística se tornou algo indispensável na nossa vida para a economia mundial. Após o aumento de compras online com os e-commerces, os marketplaces, a logística deixou de ser só uma área de apoio. Hoje ela é fundamental para qualquer empresa e fundamental para a gente também como consumidores. E mesmo com esse aumento absurdo da quantidade de produtos entregues no Brasil e no exterior, como é que as empresas fizeram para manter a qualidade, para manter a velocidade sem sair do prejuízo? E aqui que entram os sistemas e softwares logísticos que vieram para automatizar e facilitar a nossa vida no dia a dia. Mas, Matheus, quais sistemas você está falando? Do Amazon, do Mercado Livre? Calma, esses caras aí têm umas ferramentas por trás, que essas ferramentas sim nós vamos falar aqui nesse vídeo, para você entender como você pede uma coisa aí e consegue chegar na sua casa e como você vai usar isso aí dentro da sua empresa. São 4 sistemas principais: o ERP, o WMS, o YMS, o TMS e tem mais um bônus que é o sistema de rastreamento indoor, que chama RFID, que eu também vou explicar para vocês. Vamos começar então pelo ERP, que significa Enterprise Resource Planning, que na tradução seria planejamento de recursos da empresa. O ERP é basicamente o cérebro da empresa. Ele consegue integrar RH, finanças, vendas e até gestão de estoque. Na prática, ele é um sistema que garante que todas essas áreas aí trabalhem de forma integradas e consigam centralizar os dados. E quando é que a minha empresa precisa de um ERP? Quando a sua empresa começa a crescer muito. Quando começa a ficar difícil controlar somente com planilhas. Quando as pessoas começam a ter difícil de fazer integração de tantas informações, de tantos dados que elas têm. Então é o momento de você sentar e implantar um ERP que vai te ajudar a orquestrar toda a informação dentro dessa empresa que não para de crescer. Mas um ponto de atenção aqui, como a gente está falando de logística, o ERP é para aqueles processos que eu comentei para você. Ele consegue integrar todo mundo, mas ele não é especializado na parte de gestão do estoque. Ele é muito importante para a parte de finanças, para RH, para contabilidade, para a gestão da produção. Ele tem módulos sim que vão te ajudar na gestão do estoque, mas existem outras ferramentas que entram mais a fundo na logística, que é o tema do vídeo de hoje. Então a gente vai falar do primeiro cara aí, que é o WMS. O WMS significa Warehouse Management System, ou seja, um sistema de gestão do warehouse, do armazém. Então basicamente qualquer empresa, independente do tamanho, que precisa armazenar matéria-prima e embalagem, o WMS é a ferramenta certa para você fazer uma gestão no detalhe, desde o recebimento até a expedição, passando por todos os processos: armazenagem, alocação, separação, picking, conferência. É um sistema que a gente consegue colocar todas as informações, todos os materiais que a gente manuseia, todas as embalagens que a gente vai manusear, tudo que a gente produz. A gente consegue cadastrar ali também todos os fornecedores, todas as transportadoras, e a partir dessa base de dados ele vai te ajudar a desenhar um processo perfeito. E ele é o sistema que vai centralizar todas as informações importantes da sua gestão do armazém, específico do armazém, para você conseguir executar todas as suas tarefas sem retrabalho. E quando que eu preciso de um WMS? Quando o estoque começa a dar errado, quando eu começo a perder tempo para encontrar os produtos, quando o pedido começa a sair errado e quando o meu volume aumenta muito e os controles manuais não dão mais conta. Sem o WMS, por exemplo, o operador ele vai precisar decorar onde que está o produto no armazém, ele vai precisar montar a própria rota. Já com o WMS, o sistema dá tudo isso para ele, onde que está, qual rota que ele precisa fazer para ele não errar, e ele ainda não deixa o operador errar. Se você tem retrabalho, ruptura ou divergência de estoque, já passou da hora de você implementar um WMS. Agora vamos falar de mais um, o TMS, Transportation Management System, ou o Sistema de Gerenciamento do Transporte. Ele gerencia toda a parte da entrega, a roteirização, o cálculo do frete, a escolha da transportadora e o acompanhamento da entrega. E quando uma empresa precisa do TMS? Quando o custo do frete começa a pesar, quando você não tem visibilidade das entregas, quando começa a ter atrasos frequentes e quando você tem muitas rotas e muitas transportadoras para lidar. E agora a gente vai falar de um dos mais ignorados, só que um dos mais críticos, o YMS, Yard Management System, que é o sistema de gerenciamento do pátio. Ele controla tudo o que acontece antes e depois do armazém. Agendamentos, entrada de caminhões, filas,
docas e movimentações no pátio. E quando um pátio precisa de um YMS? Quando tem fila de caminhão, quando tem demora na carga e na descarga, quando você não sabe por que, quem, quando tem gargalo na doca. Sem YMS, os caminhões chegam e sem organização acabam ficando horas no pátio. Com o YMS você tem agendamento, você tem controle de docas e você tem visibilidade. Você consegue ver quem está no pátio, quanto tempo vai levar para ficar ali e o que precisa ser feito naquele momento. Se o seu pátio está desorganizado, toda a operação vai sofrer. Com o YMS você vai ter previsibilidade e organização. E agora eu vou falar de uma tecnologia bem interessante que vale muito a pena conhecer. O RFID, Radio Frequency Identification, ou seja, identificação por radiofrequência. O RFID, diferentemente dos códigos de barras que precisam de uma leitura manual, os produtos são identificados automaticamente por uma antena. E o legal do RFID é que quando você usa com sinergia com o IoT, Internet das Coisas, você consegue fazer gestão não só da matéria-prima e das embalagens, você consegue fazer a gestão dos equipamentos, dos ativos e das pessoas. Esse é um sistema para empresas que já estão com um nível de performance muito alto, mas ainda querem aumentar a sua produtividade. Quando a empresa precisa de alta acuracidade, quando os volumes são muito grandes, quando os erros humanos impactam muito, e quando a empresa precisa de rastreabilidade, o RFID é uma excelente ferramenta. Agora, o mais importante, esses sistemas eles não competem, eles se complementam. Uma operação estruturada segue mais ou menos essa evolução: ERP, WMS, TMS, YMS e RFID. Agora me conta, em que nível está a sua operação hoje? Tem esses sistemas aí rodando ou você ainda está tentando crescer com processos manuais? A verdade é simples, não é sobre ter todos os sistemas, é sobre ter o sistema certo no momento certo. E se esse conteúdo fez sentido para você, deixa um like, se inscreve, compartilha com um amigo também que vive aí no mundo da logística. E se você quer entender qual é o próximo passo ideal para a sua operação, deixa um comentário ou entre em contato comigo e até o próximo vídeo.